Bom dia, meus amigos do município de Ronda Alta e região, é um prazer falar com vocês. Hoje eu venho, através desse vídeo, levar a vocês algumas palavras sobre um projeto que me foi apresentado pelo professor Valério Bernardi, ex-secretário da Secretaria de Educação do município de Ronda Alta. O professor Valério Bernardi me apresentou um projeto Ponto de Cultura, Culturas Étnicas em Foco, que vem sendo desenvolvido no município de Ronda Alta, com apoio da Secretaria Estadual da Cultura e também do Ministério da Cultura. Bem, uma das metas, um dos objetivos desse projeto é o resgate das culturas étnicas do município, para criar, digamos, um fundo de memória dos diversos grupos étnicos, sociais, do seu passado mais remoto ou passado mais recente, de formas a deixar que o município tenha um documentário gravado em vídeos para ser apresentado aos mais jovens, né? Então, esse projeto me chamou a atenção porque, evidentemente, a história só pode ser contada hoje, não pode ser contada depois que ela passa. Então, isso é muito óbvio, muito natural. Então, aproveitar o momento em que as pessoas podem narrar a sua história de quando vieram para o município, como era a região, então distrito de Sarandi, né, anos atrás. Bem, então esse projeto visou, essa meta, esse objetivo, foi o de procurar as pessoas para gravar entrevistas com elas. Então, me falou o professor Valério que já foram gravadas mais de 15 pessoas falando a sua história, da mesma forma como eu estou falando aqui, com uma naturalidade, sem rodeios, falando ao natural, né? Então eu tive a oportunidade de ouvir e ver algumas dessas entrevistas. Por exemplo, o seu Adão Apolinário, com 80 anos, o seu João Raimondi, com 84 anos, o José Fontana, com 68 anos, Natalino Trevisan, com 72 anos, o seu Hilário Trevisan, com 73, e o senhor Primo Celso, o mais velho do grupo que eu pude escutar, 90 anos, completados em 24 de fevereiro. Bem, do que essas pessoas falaram? Ora, como eu disse, falariam da sua história, da sua vida, a origem da família, de onde vieram, por que vieram para a Ronda Alta, né? E qual o período, né? Como que trabalhavam, quais eram as formas de trabalho utilizadas na agricultura, como é que conviviam com as outras famílias, se havia festividades ou não, e em que período que o município começou a mudar, com mais comércio, com mais serviços, as festividades do município. Também depoimento, no caso aqui do seu João Apolinário, quando ele foi teve que sair da área que ele ocupava, porque as águas do alagado da barragem do Rio Passo Fundo estavam chegando, como ele fala. Então, a maioria dos entrevistados que eu escutei também vieram, digamos, obviamente de outras localidades, mas já são famílias que já vinham migrando por outras regiões, de outras regiões para a Ronda Alta. Então pude perceber que muitos são descendentes aqui do que a gente chama as colônias velhas italianas, aqui na Serra da Gaúcha, que a gente poderíamos dizer a região de
Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, né? Então, muitos imigrantes, descendentes de imigrantes italianos, principalmente descendentes do norte da Itália, né? Do chamado Vêneto, né? A região do Vêneto, a região montanhosa dos Alpes italianos, né? Que lá na Itália tinham péssimas condições de vida, trabalhavam praticamente como escravos, servos de gleba, a gente diz, né? E que migraram já no final do século XIX para o Brasil, em busca de promessas de novas terras, né? Bem, essas gerações aqui no Sul, de um modo geral, não só no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, muito fortemente, essas famílias descendentes de italianos, né, migraram para outras regiões. Então, aqui o pessoal das colônias velhas migrou para, digamos, lá para o Alto Uruguai, a colônia Alto Jacuí, Tapera, na região de Passo Fundo, e depois migraram para o Alto Uruguai, para a região de Ronda Alta, né? Então, toda essa trajetória, as pessoas vão falando dessas migrações, né? E é muito bonito de ouvir o depoimento dessas pessoas, né? Bem, então o que a gente pode dizer que a região é um mosaico de grupos étnicos, né? Temos lá os descendentes de caboclos, os chamados população nativa, temos remanescentes de grupos indígenas na região. O todo da Serrinha é uma grande questão bastante conhecida, né? Temos os descendentes de italianos, como eu já citei, né? O pessoal do Vêneto, e temos também descendentes germânicos, que também, assim como os italianos, imigraram para o Brasil no século XIX. Bem, eu, quando ouvi os depoimentos, gostei bastante, porque eles me lembraram que a minha vivência na região de Passo Fundo e também na região de Ronda Alta, porque eu fiz pesquisas na época, para minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Rio Claro, São Paulo, e uma parte desse material está publicado no livro A Trajetória da Terra, publicado pela editora da Universidade de Passo Fundo. Bem, eu fiz muitas amizades na região, né? E também confesso que me senti bastante à vontade na região, porque eu também sou descendente de imigrantes, no caso germânicos, mas da região de Ijuí, interior de Ijuí, nasci em Augusto Pestana. É uma colônia de formação mista de imigrantes aqui das colônias velhas, como de imigrantes que vieram direto da Europa. Bem, então tomar um contato com a região de Ronda Alta, que se localiza aí entre o Planalto Médio e o Alto Uruguai, né? Entre o Rio Passo Fundo e o Rio... entre o Rio Passo Fundo e o Rio da Várzea, né? Entre as cidades de Passo Fundo e Nonoai, com as diversas etnias. Isso aconteceu lá em 1986, quando eu fui ver pela primeira vez um acampamento de agricultores sem terra, que foi o caso da Fazenda Arnone. Fiquei muito surpreso de ver a enormidade de grupos étnicos, a quantidade de pessoas que se conversavam, que atuavam, e a forte presença dos caboclos, que tinham a tradição de ser pequenos poceiros, trabalhar em terras indígenas no Alto Uruguai, e que buscavam uma terra própria. Bem, passado poucos anos, já nos anos 90, nós, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e com apoio aí do Ministério da Cultura também, organizamos, juntamente com o professor Valério Bernardi e um grupo de professores do município, organizamos uma pesquisa para organizar um material didático para a região, o município e a região, né? E nós chamamos esse material de A Construção do Território na Região de Ronda Alta.
ocupação e a colonização, desde o início do século XIX até os anos 90. Nós fizemos vários mapas, né? Mapas históricos da colonização, e quando eu escutei esses depoimentos, eu obviamente me lembrei dos mapas que fizemos à época. Esses mapas estão disponíveis no município, o material didático está nas escolas, esse material está na Secretaria Municipal de Educação, na Escola Estadual Professor Alfredo Gravioli e na Escola Municipal Mendes Sá. Uma das autoras, juntamente comigo, a professora Elisete Raimondi, me disse que fez uso por diversas vezes na Escola Gravioli, emoldurou os mapas para melhor utilização. Eles estão expostos no centro histórico da Praça Mozimício. Bem, então, quer dizer, eu lembrei desse nosso projeto grande. Eu tinha que viajar no final de semana, na sexta-feira à noite, atravessava a noite viajando, chegava em Ronda Alta às 2 da manhã, dormia no alojamento, e então, na parte da manhã, trabalhávamos com os professores. Bem, então, o que significa para mim ter escutado esses depoimentos desses senhores que eu mencionei, e há muitos outros também, são mais de 15, como o professor Valério me falou, me lembrou que, digamos, essas pessoas me fizeram ouvir, digamos assim, através das suas vozes, a narrativa das suas histórias. São as vozes vivas que faltava na época nos materiais que fizemos. Então, o nosso material procurou tratar do século XIX, das colonizações, dos projetos de reforma agrária, tratou das reformas agrárias mais recentes, até os anos 90, tratamos da barragem do Rio Passo Fundo, mas não havia as vozes. E hoje temos as vozes nesse projeto Pontos de Cultura do município, Ponto de Cultura, projeto Ponto de Cultura, Culturas Étnicas em Foco. Então eu quero dizer que fico muito feliz de poder deixar aqui um pouco algumas palavras minhas de reconhecimento e alegria pelo projeto que vem sendo desenvolvido no município de Ronda Alta, aí liderado pelo professor, pelo meu amigo, o professor Valério Bernardi, que eu já citei várias vezes, e desejo a toda a comunidade que possa aproveitar essa memória, esse trabalho de memória da cultura viva, narrada por esses agricultores, alguns comerciantes, alguns residentes nos projetos de reforma agrária, outros residentes em colônias que foram colônias particulares, a colônia Sarandi, que hoje estão no município de Ronda Alta, também daqueles que se localizam no projeto de reforma agrária da Fazenda Sarandi dos anos 60, lá da época chamada época do Brizola, como todo se fala na região. E quero então parabenizar aí a iniciativa e desejar sucesso a esse projeto e que seja muito bem aproveitado pelos jovens de hoje e pelos jovens do futuro, bem como toda a comunidade. Um grande abraço e sucesso nessa empreitada. Obrigado.